Podem ir entrando, fiquem à vontade. Eu estou configurando a nossa sala para a gente ter esse bate-papo sobre diabetes. Olha aí, fixei o tema da nossa discussão de hoje, diabetes, tudo que você precisa saber. Então, tudo que você precisar saber sobre diabetes, pode perguntar aí nesse balãozinho que tem interrogação, que aí eu consigo resgatar as perguntas e isso vai enriquecer a nossa discussão. A gente vai começar dentro de 1 ou 2 minutos, enquanto as pessoas vão chegando. E a gente vai ter cerca de 50 minutos de discussão sobre esse tema. Tem muita coisa para falar sobre diabetes. Como é que se faz o diagnóstico, quais são os riscos que existem relacionados a essa doença, por que ela é tão importante, quais são os fatores de risco para desenvolver diabetes. Tem muita gente que está com risco de diabetes e nem sabe. E a gente vai também falar sobre o tratamento, que vai muito além de medicação. Medicação é só uma parte. Mas no campo de medicamentos a gente tem muita coisa nova também. E o tema atual, que é Covid, o diabetes tem uma importância muito grande, é um tema de discussão também, gera muita preocupação entre as pessoas. E por último, a gente vai comentar também sobre a possibilidade de cura de diabetes. Será que isso realmente existe? Tem se falado muito a respeito disso nos últimos anos, muitas promessas em relação a isso. Então, uma conversa bem abrangente, bem aberta, em que eu vou procurar falar sobre os principais tópicos relacionados ao diabetes. Bom, 1 minuto depois das 20 horas. Então, eu vou começar me apresentando oficialmente para essa reunião de hoje. Então, eu sou o Dr. Marcelo Miranda, médico endocrinologista, sou formado pela Unicamp, atualmente sou pesquisador no Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, no Gastrocentro da Unicamp, e atendo no Instituto Barini. O Instituto Barini nasceu graças à iniciativa do Dr. Ricardo Barini, nosso professor, ginecologista, obstetra, e que tem a capacidade de agregar pessoas em volta de um projeto de medicina de assistência integral a toda a família. Então, a gente tem um time se formando para atender toda a família, a saúde da mulher, os homens, as crianças, os filhos, em várias áreas, né? A gente tem, então, uma tradição forte na área de ginecologia, obstetrícia, fertilidade, e a gente, então, está se somando para ter a endocrinologia, a qual eu represento lá no Instituto Barini. A gente tem a acupuntura e medicina de estilo de vida, com a doutora Luciana Katayama, e a gente vai, então, hoje discutir sobre a área que interessa muito, que é o diabetes. E, inclusive, a gente já começa questionando, né? É o diabetes ou a diabetes, né? Eu fiz um vídeo sobre isso para o Dia Mundial de Diabetes, no fim do ano passado, no meu perfil no Instagram. E é bastante interessante, porque as pessoas não sabem, né? Será que é o diabetes, a diabetes, diabetes? Ou tem sobrenome, né? Diabetes mellitus, diabetes mellitus, diabetes mellitus, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Isso causa bastante confusão, né? E a maior parte das pessoas nem entende direito o que é diabetes, propriamente dito, né? Apesar de tão popular, acaba sendo uma doença muito incompreendida. Opa, já tem algumas perguntas aqui, olha aqui, e a gente está vendo muita pergunta relacionada à gestação, né? Nos últimos dias eu deixei aberto
a caixa de perguntas, e como o Instituto Barini tem essa tradição de atendimento à saúde da mulher, é natural que haja bastante gente, né, interessada e preocupada com diabetes na gestação, né? Então, a gente vai falar sobre diabetes gestacional, que foi tema de outra live recente com o Dr. João Paulo, que está gravada no nosso Instituto. Essa apresentação de hoje vai ficar gravada no perfil do Instituto Barini, né? Então, quem não puder estar presente aqui durante todo o período, vai ter oportunidade de ouvir e até rever novamente, né? Quem quiser rever, tiver alguma dúvida, algum tópico especial que queira ouvir novamente, vai ter disponível essa live gravada. Eu não vou responder agora exatamente, porque eu vou tentar encaixar esses temas dessas perguntas que já chegaram aqui dentro da minha introdução. Então, afinal de contas, o que é diabetes, né? Então, a gente associa diabetes ao açúcar elevado na corrente sanguínea, né? E como é que isso acontece? Por que uma pessoa tem excesso de açúcar no sangue? Em primeiro lugar, açúcar não é veneno. Açúcar é a base da energia do nosso corpo. Então é um combustível fundamental para todas as células do nosso organismo. Nossas células conseguem também processar gordura para fabricar energia, mas não é a fonte principal. Músculo costuma usar mais gordura, mas o cérebro, os rins, por exemplo, são órgãos nobres, usam essencialmente açúcar, né? Então o açúcar é necessário. Então o que acontece? Que o açúcar começa a se elevar em níveis muito altos no sangue. Isso teoricamente até seria bom, né? Então vai ter mais energia disponível para os órgãos, mas é aí que está o problema. O nível de açúcar se eleva no diabetes justamente por isso, porque ele não está sendo processado. Ele está circulando na corrente sanguínea, mas não está disponível para as células, para os órgãos. Então há um sofrimento dos órgãos que vem o açúcar passar, vem aquela fonte de energia passando na frente e não consegue capturar, porque há um defeito nessa transferência do açúcar do sangue para dentro das células para ser transformado em energia. Eu brinco que é como se fosse aquele cachorro que fica vendo o frango rodar na padaria, né? O frango está lá disponível, mas a gente não consegue, né? O cachorro não consegue capturar aquele frango, né? Então ele vai ficando fraco, mesmo com tanta energia disponível na circulação, o organismo vai ficando fraco, né? E a gente precisa então fazer com que o organismo recupere essa capacidade de utilizar o açúcar. Daí que vem uma questão: como é que a pessoa fica com diabetes? Como é que ela desenvolve diabetes, né? Então deve ser comendo muito açúcar, né? Você vai comer açúcar demais e aí vai se entupir de açúcar e ele vai ficar lá em excesso. Mas, como eu disse, não é bem assim, né? Tem muita gente que come muito açúcar, mas consegue processar esse açúcar e ele não vai ficar em excesso na circulação sanguínea. Vai ser transferido para os órgãos, né? Vai ser transformado em energia. Inclusive, até uma grande parte que não é transformada em energia vai se transformar em gordura nos lugares indesejados. E a pessoa, então, com excesso de açúcar, vai acabar tendo excesso de peso, né? Então, e aí, mas não fica com diabetes, né? É lógico que depois a gente vai comentar que o excesso de peso, aí sim, começa a causar uma série de defeitos que fazem com que essa transferência do açúcar não ocorra de forma adequada para dentro das células para formar energia. Estou vendo que tem bastante gente chegando agora, então só lembrando que eu estou discutindo o que é diabetes, afinal, e a gente vai entrar agora nos detalhes de como é que uma pessoa fica com diabetes. Afinal de contas, o tema da live do Instituto Barini hoje é diabetes, tudo que você precisa saber. Então a gente vai ter o mínimo de conhecimento para poder entender a importância dessa doença, até para fazer a prevenção, que acho que esse é o principal ponto, e orientar todas as pessoas que convivem com a gente que possam sofrer com essa doença. Esse é o nosso papel aqui, né? Não é simplesmente mostrar
o conhecimento sem ter um objetivo. O objetivo é bem claro, prevenção, para que a informação, o conhecimento seja acessível ao maior número de pessoas possível, que vocês possam multiplicar essa informação na medida que eu possa explicar isso de uma forma bem coloquial. Quero explicar isso tudo muito à vontade aqui para vocês. Então, como é que uma pessoa fica com diabetes? Então, há um defeito de transferência do açúcar para as células. O que faz essa transferência do açúcar do sangue para dentro das células? A insulina. A famosa insulina. Então a pessoa tem que usar a insulina? Ela tem que injetar a insulina? Não, necessariamente. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, o que acontece é que a gente vai ter um defeito na ação da insulina. Então, muitas pessoas adultas que têm diabetes têm excesso de insulina. Não é engraçado? Parece até um contraponto, né? A pessoa produz muita insulina. Mas por que ela produz muita insulina? Tentando vencer uma resistência. Então, a gente fala em resistência à insulina. É um tema que tem surgido muito entre a literatura leiga, né? As pessoas começam a ouvir falar de resistência à insulina, é um tema bastante antigo, mas simplesmente significa que a insulina não funciona direito. Então, o pâncreas, que é o órgão que fica atrás do estômago, que é responsável pela produção de insulina, é obrigado a produzir mais insulina para vencer essa resistência, porque ela não funciona direito. E por que então uma pessoa desenvolve uma resistência à insulina? Por que a insulina passa a não funcionar direito? Em grande parte por conta do excesso de peso, do excesso de gordura. Tá? Então a gente tem pessoas que têm muito excesso de gordura corporal, principalmente na região do abdômen, e isso faz com que uma produção de uma série de toxinas no nosso sangue, e hormônios que ficam desequilibrados, que fazem com que haja um defeito dentro das células e a insulina se liga na célula para abrir a porta para a glicose entrar e a porta não se abre. Há um defeito na fechadura da insulina, considerando que a insulina é uma espécie de chave para a transferência do açúcar para dentro das células. Então, um principal fator de risco para desenvolver diabetes é o excesso de peso, a obesidade. Então, isso vai ser importante para a nossa discussão, porque faz parte do tratamento. Né? Se uma das principais causas é isso, a gente tem que pensar na obesidade como tratamento do diabetes. Né? Mas toda pessoa que tem excesso de peso vai ficar com diabetes? É óbvio que não, mas ela tem mais risco. A pessoa tem que ter também algum defeito na produção da insulina no pâncreas. Então, normalmente eu oriento os pacientes. Olha, você pode ter muito excesso de peso, mas ter um pâncreas muito bom. E ele vai conseguir fazer uma compensação dessa resistência. Ele vai conseguir vencer essa resistência, vai produzir mais insulina e vai vencer. Mas se tiver alguma característica que geralmente é genética, para esse pâncreas não tolerar esse trabalho exagerado, aí, enfrentando tanta resistência por tanto tempo, tem uma hora que ele se esgota. E essa insulina, mesmo produzindo em excesso, não é suficiente para que a pessoa controle os níveis de açúcar no sangue. E o açúcar vai se acumulando. Na maior parte das vezes não dá sintoma nenhum, né? E a pessoa, então, tem que fazer um diagnóstico através de um exame de rotina, né? Esse tipo de diabetes é o diabetes do tipo 2, que é o mais comum, que se desenvolve normalmente na idade adulta. Antigamente a gente dizia que era na meia-idade, né? Pessoas acima de 40 anos, mas infelizmente com o excesso de peso cada vez mais frequente entre os jovens, a gente está vendo pessoas com 20, 30, menos de 40 anos desenvolvendo diabetes do tipo 2. Então 90% dos casos de diabetes são diabetes do tipo 2. Então já ficou bem claro o que é o tal do diabetes do tipo 2. E o diabetes que precisa de insulina desde o início é o diabetes do tipo 1. E ele se desenvolve principalmente na infância, a maior parte dos casos no fim da infância e na adolescência, em alguns casos no adulto jovem, até os 30 e 35 anos, né? E não tem nada a ver com excesso de peso, não tem nada a ver com excesso de alimentação, né? E
o defeito está essencialmente no pâncreas, então. Não tem o problema da resistência à insulina. Simplesmente o pâncreas, de uma hora para outra, para de funcionar. Quem tem diabetes de tipo 1 não nasce com diabetes, né? Tem muita gente que acha, coitado, nasceu com diabetes. Assim, tem alguns casos mais raros em que a criança desenvolve no primeiro ano de vida, mas aí, em geral, é no fim da infância e na adolescência. E aí, o único tratamento é insulina mesmo, né? Falando de fator de risco para diabetes do tipo 2, porque o diabetes tipo 1, ele se desenvolve, então, por características genéticas do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo, que por engano reconhece o pâncreas e as células de produção de insulina especificamente como algo estranho ao organismo, por um defeito, um erro de programação. Então as células de defesa, em vez de atacarem vírus, bactérias, elas se especializam em atacar as células produtoras de insulina. E então, normalmente a pessoa herda alguma característica que predispõe a isso. E aí vem algum agente ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, que pode ser um vírus, de fato, que se instala no pâncreas. O sistema imunológico vai lá e pode até eliminar o vírus, mas começa, então, a persistir no ataque e destrói as células também, tá? E esse é o diabetes do tipo 1. O que predispõe ao diabetes do tipo 2, que é mais frequente, então, com essas peças? A gente falou, então, obesidade, né? Pessoas com síndrome de ovários policísticos, falando nas mulheres, né? Que é uma característica muito comum de várias mulheres, inclusive é o tema de uma das perguntas que eu tenho aqui na minha caixinha, né? Então, ovário policístico é um sinal de alerta para diabetes, sim, né? Porque na síndrome de ovários policísticos, a pessoa herda uma série de características que geralmente são de família, né? E que são características muito comuns, né? E que vão fazer com que haja uma resistência à insulina. Então, a pessoa tem esse fator, e ela pode ter excesso de peso ou não. Em geral, se tem excesso de peso, piora mais ainda, ela tem mais chance de ter. O ovário policístico é uma situação em que a mulher não menstrua com regularidade, forma muitos cistos nos ovários, que são os óvulos que não se desenvolvem, formam umas bolinhas de água e aumentam o volume do ovário, e a pessoa não menstrua com regularidade, tem dificuldade para engravidar e pode ter até excesso de pelo no corpo ou muita espinha, muita acne, né? Então é uma série de características que predispõem a diabetes. E essas mulheres, então, têm dificuldade para engravidar e elas podem, eventualmente, conseguir engravidar por fim, mas elas vão ter também uma predisposição para desenvolver diabetes na gestação. Então, diabetes na gestação é outro tipo de diabetes que é importante a gente discutir, né? Então, diabetes na gestação, muitas vezes a pessoa desenvolve, então, diabetes na infância ou desenvolve ao longo da vida por conta de excesso de peso, ou falta de atividade física, excesso de consumo de açúcar e de gorduras, né, que levam ao ganho de peso. Mas ela pode desenvolver também diabetes na gestação. Infelizmente, cerca de 15% das gestações vão cursar com algum tipo de diabetes gestacional, mais ou menos grave. Atualmente a gente vê bastante casos leves, mas eventualmente a mulher tem que usar insulina na gestação também. Uma situação que pode complicar a gestação, pode causar parto prematuro e até aborto, malformação no bebê. E muitas vezes a mulher pode ficar com diabetes depois, né? A maior parte reverte, mas ela pode ficar com diabetes mesmo depois do parto. E se não fica com diabetes depois do parto, ela fica com uma marca no seu organismo que faz com que ela tenha uma predisposição para desenvolver diabetes mais para frente, às vezes alguns anos depois, né? O que acontece é que, assim, o nível de... Como é que é o diabetes gestacional? Na gestação, há uma tendência do açúcar ser mais baixo, naturalmente. Mas algumas mulheres esse açúcar não abaixa. Então ele fica, e eventualmente até aumenta, porque há uma dificuldade de processar o açúcar, a insulina não funciona direito, né? Então, se o nível de glicose é alto em jejum, a gente já pode dizer que é um diabetes gestacional. E para diagnosticar qualquer diabetes, a gente pode ver o nível de açúcar em jejum, a pessoa vai lá no laboratório sem nenhum preparo, a não ser o jejum, e colhe. Mas ela pode também fazer a curva glicêmica, tá?
ela vai tomar um copo de açúcar, né, que é a glicose, né, uma quantidade determinada, e vai fazer uma sobrecarga no organismo. Toma de uma vez e fica colhendo sangue ao longo do tempo, por 2 horas em média. Tem alguns testes que são mais prolongados. Mas o que interessa principalmente é saber como é que vai ser a elevação do açúcar, se a pessoa vai tolerar aquela sobrecarga ou não. Tá? Então, quais são as consequências do diabetes? O açúcar subiu no sangue. Bom, daí? Qual é o problema de ter um açúcar em excesso no sangue? O problema é que esse açúcar ele vai se depositar em diversos órgãos, né? Ele vai se depositar em várias partes do nosso organismo, e isso vai causar um mau funcionamento dos diversos órgãos. Né? Os mau funcionamentos mais comuns, mais conhecidos, né, são alterações da visão. Então a pessoa vai ter uma deterioração no fundo do olho, ela não percebe, não tem nenhuma alteração da visão no início, até que o quadro esteja tão complicado que de repente ela perde a visão de uma vez. Então a pessoa tem que fazer exames de rotina preventivos para o médico olhar no fundo do olho, porque ela não vai perceber nenhum sinal de alerta. Outro problema, nos rins. A pessoa pode ir perdendo a filtração dos rins. Então as toxinas vão sendo cada vez mais difíceis de ser processadas nos rins, e a pessoa também não percebe. A pessoa não vai perceber, estou começando a urinar menos e acho que estou com um problema relacionado ao diabetes. Não tem nada disso não. A pessoa não percebe nada até que o rim esteja já em estágio final, prestes a fazer diálise. Então, mais uma vez, importante os exames preventivos com o endocrinologista, que vai detectar sinais precoces que podem ser tratados para evitar a progressão da doença nos rins causada pelo diabetes. E pode haver alteração também nos nervos, então a pessoa pode ter alteração da sensibilidade, principalmente dos pés, então vai ter os pés ficam adormecidos, pode ter choque, dor, sensações estranhas nos pés, né? A pessoa muitas vezes fica com a sensação de como se estivesse calçando uma meia ou sente umas fisgadas. E ela perdendo a sensibilidade, ela pode se machucar e não perceber, formar feridas, vai formando úlceras, e é daí que vem aquela história de que diabetes tem má cicatrização. Na verdade, isso é uma curiosidade. Muita gente pergunta, mas eu tenho diabetes, mas minha cicatrização é ótima. Em geral, a pessoa que tem diabetes não tem um problema de cicatrização de cortes comuns, de cortes cirúrgicos, né? Essa história vem por causa dessas feridas nos membros inferiores, principalmente nos pés, né? Que são causadas por falta de sensibilidade e também por uma deficiência de circulação sanguínea. Então aquela ferida se abre, o paciente não percebe, ela vai aumentando, não tem circulação sanguínea adequada para cicatrizar aquilo, e aí sim você tem uma ferida de difícil cicatrização nos pés, causada por essa falta de sensibilidade. E aí o que acontece? A pessoa tendo dificuldade de cicatrização dessas feridas, a ferida pode ser profunda e acabar infiltrando nos ossos e haver necessidade de amputação de um dedo, da ponta do pé inteiro, do joelho para baixo, né? Porque houve infecção do osso, ou porque há um entupimento dos vasos sanguíneos que irrigam, que nutrem os pés, né? E aí a pessoa, tendo uma má irrigação, há uma morte de uma parte dos pés, normalmente nas extremidades, nos dedos, né? Que fazem com que a pessoa perca uma parte do seu pé e obrigue também a amputação para não virar uma infecção generalizada. Isso já responde também algumas perguntas que tem aqui na nossa discussão, né? E aí a gente vai falar, então, sobre como tratar o diabetes. E já vou responder algumas perguntas que também estão aqui na nossa caixinha de perguntas. Quem quiser perguntar, é só usar esse balãozinho aqui que tem interrogação dentro, né? Porque é a melhor forma de eu visualizar as perguntas, tá bom? Então, como é que a gente trata o diabetes? Então, se é uma elevação do açúcar no sangue, a primeira coisa que a gente tem que providenciar para esse indivíduo que está sofrendo com diabetes é que ele consuma menos açúcar, né? Mas o açúcar não é importante? Ele não é a fonte de energia para todas as células? Sim, mas se a gente entrar com uma sobrecarga de açúcar, o organismo não tem tempo para processar.
né? Então, por mais que a gente dê medicação para ajudar o sistema a processar o açúcar de uma forma melhor, a gente não pode sobrecarregar. Esse açúcar tem que entrar devagar. E aí, a Carita, que é a nossa nutricionista, né, então faz parte do Instituto Barini, já puxou minha orelha aqui nas perguntinhas, falou, olha, explica que nem todo açúcar é igual. É verdade, nem todo açúcar é igual. A gente tem que ter muito receio do açúcar refinado, principalmente, né, que é um açúcar que vai ter uma absorção muito rápida. É um açúcar comum que a gente usa no dia a dia, que deve ser evitado em quem tem diabetes e deveria até ser evitado o máximo possível para todas as pessoas, porque essa sobrecarga de açúcar, essa entrada rápida do açúcar, ela não é, por mais que seja gostoso e dê prazer, dê uma sensação de conforto e até de energia, né, ela entra de uma forma muito rápida em qualquer organismo, né? No diabético isso vai ser difícil de processar e vai elevar os níveis de açúcar, mas em quem não tem diabetes vai fazer uma reviravolta no nosso organismo e fazer com que a gente tenha até mais fome e queira comer mais. E quanto mais doce a pessoa consome, mais quer comer, além de que o excesso de açúcar que não for transformado em energia vai virar gordura, vai aumentar o peso. Então o açúcar refinado é o pior tipo de açúcar. E obrigado, Carita, pela sua observação. Ele deve ser evitado, né? Eventualmente uma porção pequena, se a pessoa for tomar um cafezinho, eventualmente colocar um pouquinho de açúcar, ele tiver com diabetes bem controlado, não é isso que vai descompensar. Aliás, a maior fonte de açúcares, né, que a gente tem nem é dos alimentos doces, né? Ou pelo menos não deveria ser numa alimentação saudável. A maior parte de fontes de açúcares são daqueles alimentos que se transformam em açúcar e que não estão em alimentos doces. E quais são esses alimentos? Geralmente são alimentos que a gente vê como brancos, né? Então, são os grãos, como arroz, por exemplo, né? Os grãos de trigo que viram farinha, então as farinhas, as massas feitas com essas farinhas, então macarrão, né? E batatas, né? Raízes, tubérculos, que são todos alimentos que podem ser transformados ou em farinha ou em massa, né? Então eles são constituídos de açúcar, é isso que dá essa textura para eles. Só que um açúcar, principalmente na forma de amido, ele precisa ser quebrado no nosso tubo digestivo, então de forma que ele entra mais lentamente e não tem uma sobrecarga tão grande. Mas mesmo assim, se a gente consumir em excesso, principalmente a farinha de trigo, a gente vai ter uma elevação muito rápida do açúcar, né? Então esse processo de quebra do açúcar desses alimentos que não são doces, ela corre de forma mais lenta, mas não é tão lenta assim. Se você colocar uma quantidade muito grande desses alimentos, ele vai causar uma elevação dos níveis de açúcar. Então muitas vezes um pão vai levar muito mais do que se a pessoa, o nível de açúcar, do que se ela consumisse um cafezinho com uma colherzinha de açúcar pequeno. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Aliás, a farinha de trigo branca é uma das que causa maior elevação de todos os alimentos. Então, sempre que possível, a pessoa deveria evitar o consumo de pão, reduzir ao mínimo e dar preferência para versões integrais desses alimentos, dos grãos integrais, das farinhas integrais, das massas integrais, batatas ou raízes que têm mais fibras, né, como batata doce, mandioquinha, inhame, cará, né, todas essas, mesmo assim, tem que ter precaução. Não é o fato de ser integral que vai permitir que você coma à vontade. Ele também vai conter o mesmo açúcar, só vai ter um pouco mais de fibra que vai retardar um pouco mais a quebra desse açúcar, mas o açúcar vai estar lá, do mesmo jeito, né. A grande vantagem dos integrais é que a pessoa fica mais satisfeita com menos comida, né? Então ela tem mais capacidade de consumir uma quantidade pequena e ficar satisfeita, tá? O que eu vou comentar agora é a atividade física, que é outra pergunta. Faz parte do tratamento do diabetes a atividade física? Sim, né? Porque o que causa resistência à insulina? O que faz com que a insulina não funcione direito? Então, uma série de desequilíbrios hormonais que ocorrem com excesso de gordura no nosso organismo, quando a gente tem excesso de peso, e principalmente aumento de gordura no abdômen, e um músculo pouco ativo. A gente precisa de massa muscular
e uma massa muscular ativa para consumir o açúcar. Né? Então, o músculo que não é bem exercitado, que não é trabalhado, ele não consegue processar os açúcares e ele tem uma resistência à insulina. A partir do momento que você começa a se exercitar e trabalha e ganha massa muscular, principalmente, né, você vai ter um órgão capaz de aumentar o consumo de açúcar quando você quiser. Então, isso ajuda a reduzir medicamentos, ajuda a reduzir dose de insulina, né? Então, a gente tem um grande aliado que é o nosso músculo para tratar o diabetes. Então, a gente tem um tripé, né, para tratar o diabetes, que é a atividade física, a perda de peso e evitar a sobrecarga de açúcares. Né? Lógico que está tudo interrelacionado, mas a pessoa pode não conseguir ter dificuldade para perder peso e fazer atividade física. Né? Então, muitas vezes, né, a gente sabe o quanto é difícil perder peso, mas se a pessoa tem uma dificuldade de perder peso, ela é capaz de aumentar a sua massa muscular e compensar aquele excesso de peso. Tá? E muitas vezes isso é mais saudável do que a pessoa que emagrece muito e continua sedentária. Porque ela vai perder, inclusive, massa muscular quando ela perde gordura. Então ela perde um aliado no tratamento do diabetes. E da mesma forma, a pessoa pode ter um cuidado com a alimentação, mesmo que ela não consiga perder peso. Né? Então, eventualmente, ela vai evitar aquela sobrecarga de açúcar no seu dia a dia. E mesmo que ela não perca peso, ela vai ter, pelo menos ela não vai estar colocando, não vai estar se entupindo, né? Não está entupindo um sistema que tem dificuldade, tem um processamento mais lento, né? E é interessante que a quantidade de gordura que uma pessoa precisa acumular para ficar com diabetes varia muito de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que para ficar com diabetes tem que ficar com uma obesidade muito grave, né? Uma pessoa que já é candidata para cirurgia bariátrica, que eventualmente quando chega naquele peso de 130 quilos aparece um diabetes e ainda um diabetes leve, porque ela tem uma capacidade de produção de insulina muito grande, né? E muitas vezes ela tem características genéticas que permitem que ela acumule aquela gordura, né, embaixo da sua pele, evitando que essa gordura vá para dentro dos órgãos. Porque a obesidade é uma doença que vai muito além do que a gordura que a gente vê sobre a nossa pele. A obesidade é uma doença que se infiltra nos órgãos, inclusive nos músculos, né? Principalmente no músculo sedentário. Esse é outro problema do sedentarismo, o músculo fica cheio de gordura no meio. É igual aquela gordura que os apreciadores de churrasco adoram, né? Toda marmórea. É assim, mais ou menos, que fica o nosso músculo quando a gente é muito sedentário e tem sobrecarga de açúcares, de gorduras, né? Então, muitas pessoas têm uma dificuldade de acumular gordura embaixo da pele, mas acumulam gordura no abdômen e fica com aquela barriga dura, né? Às vezes nem é tão protuberante, mas ela se concentra ali no abdômen, e no fígado, e nos músculos, e inclusive no coração, e pode ser chamado falso magro, né? Então, é outro lado da obesidade que a gente às vezes ignora, mas que também predispõe a diabetes, porque essa gordura que se infiltra no fígado, nos músculos principalmente, ela prejudica a ação da insulina e faz com que a pessoa tenha mais chance de ficar com diabetes. Então, essa questão do quanto precisa ganhar peso para ficar diabetes é bem relativa, depende muito da genética de cada um. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha mais algumas perguntas para ver se elas estão aqui dentro do contexto do que a gente está falando. Tá? Aí me perguntaram aqui, né? Bom, eu não falei eu falei da alimentação, de evitar o açúcar, de tomar cuidado com aqueles alimentos que não são doces, mas que contêm bastante açúcar. E faltou o terceiro ponto da alimentação, que são as frutas, né? Então, pergunta de vestibular: o açúcar da fruta é a... Quem respondeu frutose? Errou. O açúcar da fruta é o mesmo açúcar da cana-de-açúcar, que é a sacarose. Né? Na verdade, não erraram completamente. O que acontece? O açúcar da fruta, gravem isso, é o mesmo açúcar da cana-de-açúcar. Tá? É o açúcar produzido pelas plantas, sacarose. Aí as plantas também produzem outros açúcares, né? Como o amido, que está nas batatas, nos grãos, que não é doce, né?
Mas o açúcar que interessa para a indústria extrair para adoçar as coisas é a sacarose. Aí a sacarose ela é composta de glicose e frutose. Aí sim, ela é metade glicose, metade frutose. E aí a glicose, ela se eleva no sangue, no quem tem diabetes, né? Então o que a gente dosa no sangue chama glicose, que é a metade dessa molécula do açúcar nosso comum, tá? E tem a frutose, e aí a frutose não se acumula no sangue, mas também acaba prejudicando o fígado quando é consumido em excesso, tá? Então qualquer excesso de açúcar, principalmente refinado, né, na forma de sacarose, que é o açúcar comum, seja da fruta, seja da cana-de-açúcar, ou açúcar de beterraba, né, que a gente não tem por aqui, toda sobrecarga de qualquer um desses açúcares vai causar um mau funcionamento do nosso organismo. Então, como é que a gente faz? Então não pode comer mais fruta, né? Não, não é isso não. O que acontece é que a fruta é o doce ideal, né? A porção ideal de açúcar que a natureza forneceu para todos os animais. Então a gente tem uma porção controlada, embalada em bastante fibra, bastante vitaminas, bastantes antioxidantes que protegem a nossa saúde, numa quantidade, uma porção controlada. Então se você for consumir uma fruta com casca, com bagaço, com todas as vitaminas, você vai ter uma pequena porção de açúcar que o seu corpo consegue administrar, que um paciente com diabetes consegue administrar. Tá? Agora, se você pegar essa fruta e transformar em suco, você vai pegar muita fruta, uma quantidade muito grande, não é mais aquela porção controlada, você destrói as fibras, você tira a casca, né, e consome numa velocidade muito grande, e aquilo lá vai entrar com uma sobrecarga. Então, quem tem diabetes deve evitar sucos. Aliás, na verdade, o suco é um refresco que a gente pode usar eventualmente, né, porque a pessoa que não tem diabetes, com excesso de sucos, pode também acabar desenvolvendo diabetes, por acumular gordura no fígado, e além de que pode contribuir para o excesso de peso, né? Então frutas muito doces devem ser também evitadas, a não ser que você vai consumir uma porção, uma unidade, né? Agora, se você transforma o suco de laranja, por exemplo, o suco de uva integral, sem adição de açúcar, mas lembrem, o açúcar não teve adição de açúcar, mas o açúcar ficou tão concentrado, e é o mesmo açúcar da cana-de-açúcar. Então, um suco de laranja, um suco de uva integral pode ter mais açúcar que a mesma quantidade de um refrigerante comum. Tá? Então, sucos são feitos para serem consumidos eventualmente, né, em porções pequenas. Não é para a gente tomar como se fosse algo saudável o tempo todo. A gente tem que preferir a fruta. Né? Eu brinco com os meus filhos que a gente tem que fazer suco na barriga. Você come uma fruta e toma água por cima. Tá? Aí você tem uma porção ideal de açúcar da fruta. Tá? Então, assim, não tem fruta perigosa. A banana, nossa, quem tem diabetes não pode comer banana. Banana é um veneno, não tem nada disso. O que importa é a quantidade de fruta que você vai consumir. Lógico, algumas frutas são mais doces, outras menos doces, mas se for comer uma unidade de fruta, você pode ficar tranquilo. Né? Uma unidade, eu digo, né, do tamanho de uma maçã, não pode ser uma melancia, né? Aí uma unidade seria uma fruta média, né? Ou uma fatia de melancia, uma fatia de mamão, né? Então as frutas são importantes, sim, né? Elas devem ser consumidas, a gente tem que estimular o consumo por causa das vitaminas, dos antioxidantes, inclusive o consumo de vegetais e de frutas em porções controladas, e vegetais, folhas e verduras em abundância são uma forma de prevenção do diabetes. Né? Então, a gente está falando do que causa o diabetes, né? O excesso de peso, o sedentarismo, mas a gente tem que lembrar que é possível fazer a prevenção do diabetes. Né? Muita gente tem pré-diabetes e tem gente que não acredita. Mas o que é? A pessoa é diabética ou não é diabética? Que negócio é esse de pré-diabetes? Né? Aí é que tá. O diabetes ele começa muito antes, né, do que a gente é capaz de identificar. Então os defeitos vão aparecendo gradualmente e muitas vezes são ignorados. Então a pessoa tem uma elevação do açúcar não é tão grande,
e fala, não está tão alto, não está tão alto, mas isso já indica um defeito muito avançado, né? Que para o diabetes aparecer, para o diabetes surgir realmente, a pessoa já tem que estar com uma deterioração de todo o sistema muito grande para que ele entre em colapso e os níveis de açúcar fiquem em níveis de diabetes. Né? Mas o processo começa anos depois, anos antes do diagnóstico de diabetes. Então, por isso que tem que ter esse papel de prevenção. Então, algumas pessoas têm pré-diabetes, então 1 em cada 4 pessoas com pré-diabetes vai desenvolver diabetes dentro de 5 anos. Eu tenho só um pré-diabetes, não é diabetes, mas vai ver essa mesma pessoa daqui a 5 anos. Se ela não tiver perdido peso, não tiver aumentado o consumo de fibras de hortaliças, né? Não tiver feito atividade física. Né? 1 em cada 4 vai ter diabetes. Mas e se eu não desenvolver? Bom, sorte sua, mas nos próximos 5 anos talvez desenvolva. Né? E muitas pessoas têm um nível de açúcar normal, mas têm fatores de risco. A gente já falou, síndrome de ovários policísticos, já teve diabetes gestacional antes, ou simplesmente tem um excesso de peso e tem história familiar de diabetes, né? Principalmente no diabetes tipo 2. A hereditariedade, eu comentei isso num dos vídeos que eu gravei antes da live. O diabetes do tipo 2, que é esse mais comum, né? Ele tem uma forte predisposição familiar, né? Mas mesmo assim você consegue evitar através de mudanças de hábitos de vida. Já o diabetes do tipo 1, ele não tem muita relação com genética, né? Apesar de ter alguns defeitos que são transmitidos na família, mas a ocorrência do diabetes tipo 1 não é tão certa assim, né? E justamente esse que não tem tanta transmissão genética, também a gente não tem muito o que fazer para evitar, infelizmente. Né? Bom, eu falei de tratamento e a gente tem medicamentos, né? Qual que é o objetivo de tratar o diabetes? O objetivo de tratar diabetes não o objetivo de tratar o diabetes não é baixar o nível de açúcar. Ué, como assim? Mas o defeito não é esse? Não. A gente observa que está havendo uma elevação dos níveis de açúcar que vai ser prejudicial. Mas o que causou o diabetes não foi excesso de açúcar, então a gente quer reduzir os níveis de açúcar, mas vai muito além disso. A gente quer agir nas bases do diabetes, na causa. Então, um tratamento para diabetes com medicamentos que favoreçam a perda de peso também é importante. Então, cada vez mais a gente usa medicamentos que tratam diabetes e que também levam à perda de peso. Que, inclusive, são medicamentos que agora demonstram que protegem contra as complicações do diabetes. Né? Aliás, eu não comentei antes, eu falei de óleos de rins, de amputação, de prejuízo, né, da circulação e da inervação, da sensibilidade dos pés, mas uma das principais complicações do diabetes, que é responsável pela maior causa de morte entre as pessoas com diabetes, são as doenças do coração, porque os vasos sanguíneos que irrigam o coração, que nutrem o coração, vão se entupindo. Da mesma forma, os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro vão se entupindo, vão formando placas de gordura. Então, pelo excesso de açúcar e por essa resistência à insulina, essas toxinas que vêm da gordura, do excesso de peso, que está intimamente ligado ao diabetes, tudo isso vai predispor às doenças do coração. Né? Então, como a Carita comentou aqui no nosso chat, né, prevenir é muito mais fácil do que remediar, porque quando você já fez o diagnóstico do diabetes, muita coisa já se perdeu, você não consegue resgatar a maior parte. E aí vem uma questão interessante, será que é possível reverter o diabetes? Será que a gente consegue pegar uma pessoa que já está com diabetes e fazer com que ela fique normal? Né? E essa tem sido a promessa de muitos médicos e muitos sites e muitos anúncios nos últimos anos. Né? Então a gente vê muitas lives, muitos vídeos, muitas propagandas falando que é possível reverter o diabetes e você compra um pacote para isso. Né? Você compra um programa em que você vai fazer todo um tratamento para reverter o diabetes. E de onde que surgiu isso? Tudo isso começou em 1995, quando um médico cirurgião norte-americano chamou a atenção da população, dos médicos, né, com um artigo muito interessante. Ele começou a observar que quem fazia cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia de estômago para tratar a obesidade, e que tinha diabetes, muitas vezes saía da cirurgia sem diabetes, e nunca mais voltava esse diabetes. Mas, muitas vezes a pessoa usando insulina até, já num grau adiantado de diabetes, passava a não usar mais nada depois da cirurgia e com exames normais. Então, depois disso, a gente fez uma série de pesquisas
no mundo todo, inclusive participei de pesquisas na Unicamp com cirurgia para tratar diabetes. E de fato, grande parte do diabetes a gente consegue reverter por um tempo, né? E muita gente nunca mais volta a ter diabetes, mas algum defeito ainda existe, que a gente percebe quando a gente faz uns exames mais elaborados, né? Mas, de qualquer forma, o resultado de uma cirurgia bariátrica surpreende, porque a gente não conseguia fazer isso com nenhuma outra forma. E aí, por que a cirurgia causa tanta revolução? Porque ela muda uma série de hormônios no nosso intestino, que melhora o funcionamento do pâncreas. Ao mesmo tempo, a pessoa perde peso, que está na base do diabetes. Mas o início da melhora do diabetes começa com a restrição de alimentos, que acontece de forma muito drástica no primeiro mês pós-cirurgia. Então, normalmente a pessoa já fica sem diabetes antes de emagrecer, o suficiente. Então, muita gente começou a propor que o tratamento do diabetes pudesse ser feito sem a cirurgia, fazendo uma dieta mais radical, né? Então, por que então a gente, já que a cirurgia, grande parte do efeito de cirurgia é por privar as pessoas de comida, por que a gente simplesmente não fala para elas pararem de comer e coloca numa dieta muito restritiva e quem sabe isso não vai reverter o diabetes, né? Só que o que acontece? Em grande parte dos casos isso acontece, principalmente quando o diabetes é relativamente recente, porque o pâncreas ainda tem uma certa capacidade de produzir insulina, e quando você tira aquela sobrecarga de uma vez, a pessoa faz uma dieta muito miserável, né? Praticamente sem carboidrato, ela de fato melhora. Só que muitas vezes ela até perde peso no início, mas nunca vai ser como uma cirurgia bariátrica, porque na cirurgia de estômago, então, depois desse período de muita privação, a pessoa também tem o benefício da perda de peso. Quando você faz uma dieta muito restritiva, que é muito difícil de sustentar, a manutenção da perda de peso ou continuar perdendo peso é muito difícil. Então, aquele efeito de alguns meses de benefício, muitas vezes esse efeito de benefício que aparenta que o diabetes desapareceu, ele não se sustenta no longo prazo, né? De qualquer forma, a gente estimula, assim, sempre que a pessoa tem um interesse e tem a determinação de reduzir ao máximo a quantidade de carboidratos, a gente pode aconselhar, desde que seja com acompanhamento de nutricionista, para que tenha uma dieta equilibrada, principalmente de folhas, né? Eu não aconselho normalmente que a pessoa fique com uma dieta baseada somente em proteína, sem que ela tenha uma quantidade de fibras e antioxidantes de forma naturais, de forma adequada e balanceada. Mas é possível, sim, em muitos casos, a gente reverter o diabetes, entre aspas, né? Só pela dieta, mesmo sem a cirurgia de estômago. A cirurgia de estômago realmente reverte o diabetes na maior parte dos casos. A gente sabe que mesmo assim, em vários casos, ao passar dos anos, se a pessoa tem um reganho de peso ou começa a abusar da alimentação, o diabetes aparece, porque ainda existe um defeito residual. Mas em grande parte a gente consegue melhorar, sim. E com dietas muito restritas de carboidrato também. Só que tem que tomar cuidado. Se a pessoa depende de insulina ou é candidata ao uso de insulina, isso pode sair pela culatra. Então a gente não pode ter essa orientação de fazer uma dieta sem carboidrato em quem tem diabetes, sem ter um diagnóstico preciso da situação de produção de insulina daquele organismo. Porque se a pessoa não produz insulina e não come carboidrato, o sangue fica ácido e isso leva a uma condição aguda, muito rápida de deterioração, e a pessoa passa muito mal, vai parar na UTI, e que é o que a gente chama de cetoacidose diabética, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado na divulgação dessas promessas de cura do diabetes através de programas alimentares, porque a gente tem que saber de que diabetes que a gente está falando, né? Um diabetes de muito longa data, mais de 5 anos de evolução, que já a gente considera um diabetes longo, principalmente mais de 10 anos, o pâncreas, a capacidade de produção de insulina do pâncreas, ela vai se deteriorando antes do diagnóstico do diabetes. À medida que a pessoa vai evoluindo com diabetes, ela vai piorando, infelizmente, esse pâncreas vai deteriorando, vai perdendo a capacidade de produção de insulina ao longo dos anos, né? E então, quanto antes a gente tratar o diabetes bem, controlar o diabetes, maior a chance desse pâncreas continuar funcionando por mais anos, né? E muitas vezes o Dr. Barini está aqui para falar, né? Tem muitos parentes com diabetes,
mas ele é, digamos assim, então ele tem tudo para desenvolver diabetes, mas ele não deixa que ela se manifeste, né? Por quê? Tem bons hábitos de vida, né? Mantém o peso corporal, faz atividade física regularmente, né? Cuida da alimentação, uma alimentação rica em fibras, vegetais, hortaliças. Então, a gente tem plena capacidade de prevenir o desenvolvimento de diabetes. O nosso tempo aqui está se esgotando, eu acho que tem mais perguntas, né? Mas eu quero lembrar em tempos de Covid que diabetes de fato é um fator de risco, tanto quanto a obesidade. Então a pessoa pode ter obesidade e não ter diabetes, ou ter o diabetes e não ter obesidade, mas em grande parte diabetes tipo 2 a pessoa tem as duas coisas. Então ela tem muito risco para desenvolver complicações do diabetes. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, diabetes com a resistência insulínica que a gente falou tanto aqui, causa um defeito nas células que faz com que essas células tenham algumas chaves de ligação com o vírus, que facilita a entrada do vírus na célula. Olha só. Então o vírus entra mais facilmente, se prolifera mais facilmente no organismo. E uma vez que ele prolifera, o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, ataca para tentar eliminar o vírus. Só que essa inflamação causa uma série de perturbações no nosso organismo, que afetam a coagulação sanguínea, afetam a circulação. E quem tem diabetes e tem obesidade, por causa dessa resistência à insulina, né, já tem mais tendência de ter uma inflamação no organismo, mais tendência de ter problemas de circulação. Então você junta o efeito do sistema imunológico em reação ao vírus com aquelas alterações que já existiam antes. Então você tem uma tempestade inflamatória no organismo muito pior, que deteriora muito mais os órgãos. Só que não é todo diabético que tem o mesmo risco, né? Então se a pessoa tem um mau controle do diabetes, ou tem um diabetes de muito tempo mal controlado, com mais problemas circulatórios, com mais problemas vasculares, cardíacos, essa pessoa tem mais risco de desenvolver diabetes. Ela tem mais obesidade, ela tem mais risco de desenvolver diabetes. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto jovem com diabetes, sem obesidade, que vem com um controle razoável, não tem tanto tempo ou uma pessoa que não tem tanto tempo de diabetes e mantém um bom controle, né, ela não tem tanto risco de complicações só pelo fato de ter o diabetes. Tá? E me fizeram alguma pergunta aqui. Sim, aí tem alguns medicamentos que poderiam levar a complicação em caso de Covid? Não. Já demonstraram que alguns remédios que a princípio deveriam ser evitados nessa época de pandemia são seguros, né? Até tentaram usar alguns remédios para ver se reduzir o risco de complicação de Covid no paciente internado, mas também não ajudou, né? Então, infelizmente, a gente não achou a cura ou a melhora da Covid através de medicamentos para diabetes, mesmo que eles reduzam a inflamação. Infelizmente, isso não foi suficiente para melhorar os cuidados, né, que a gente tem com a doença viral. Então, de qualquer forma, em tempos de pandemia, a gente tem que estimular o melhor controle do diabetes, a prevenção do diabetes, mas também o controle de peso em quem não tem diabetes. Se a gente reduz o peso corporal em 5%, que seja, né, do peso total, uma redução de 5% já reduz essa inflamação no nosso organismo, que levaria a complicações em caso de Covid. Então, a gente tem que estimular a atividade física, tem que estimular a perda de peso, desde que com segurança, com distanciamento, né? Porque isso pode salvar vidas em tempos de pandemia, né? E deixa eu ver quais são algumas perguntas que eu não tenho. Eu acho que tem bastante pergunta. Eu vou tentar passar aqui por algumas que... Bom, e aí estão perguntando aqui sobre dieta, né? Pessoa que tem diabetes tem que usar light, tem que usar diet? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Então, como é que funciona? Normalmente, a gente é capaz de fazer um consumo
moderado de vários alimentos, sem precisar adicionar adoçante ou sem precisar comprar alimentos que sejam baseados em adoçante. Então a gente pode fazer nosso próprio alimento, né, e adoçar a gosto, muitas vezes nem precisa adoçar, né? A maior parte da nossa alimentação, quando é equilibrada, não precisa de adoçantes, né? Mas, de qualquer forma, existem alimentos que são chamados diet, em que você tira o açúcar, em geral, a maior parte tem a finalidade de ser consumido por quem tem diabetes. Você tira o açúcar, né, para que ele tenha uma menor sobrecarga de açúcar. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, porque às vezes tem outros açúcares, né, que estão ali, não o açúcar da cana, que não foi adicionado, mas tem outros açúcares. Então, por exemplo, o pão diet não faz diferença nenhuma, porque a maior parte do açúcar vai vir da farinha. Então, tanto faz se tem adição de açúcar se não tem, né? Então, muitas vezes a pessoa fica com medo de comprar um pão integral comum e prefere um que não tem adição de açúcar. Essa adição de açúcar acrescenta tão pouco, né, que não faz diferença. Então, a maior parte das vezes a gente prefere consumir alimentos mais naturais que não precisam adoçar. No caso de um refrigerante, por exemplo, se você consome o diet, ele de fato não tem açúcar, não vai elevar os níveis de açúcar, né? Então ele até pode ser consumido, né, mas também não vai agregar nada para a saúde da pessoa, ficar trocando, né? Às vezes é melhor simplesmente largar e tomar um suco de vez em quando, em pequena quantidade, ou consumir água, né? E eventualmente um copinho ou outro de refrigerante diet, por exemplo, né? Então tem bastantes perguntas aqui. Eu vou focar em algumas que podem atender mais aos interesses de todo mundo, tá? Então, a gente tem algumas perguntas aqui sobre medicamento, né? Então a gente tem visto bastante o uso de medicamentos injetáveis que não são insulina, né? Isso causa um pouco de confusão e são remédios que são usados inclusive para perda de peso e além da perda de peso eles protegem o coração. Então a gente passa a usar medicamentos para diabetes não só para baixar os níveis de açúcar, mas para proteger contra as complicações, né? E essa é uma revolução que aconteceu nos últimos anos, né? A gente consegue usar medicamentos e evitar os problemas cardíacos, né? Bom, e como é que a gente controla o diabetes, né? O diabetes a gente avalia pela glicose, então quem tem diabetes você mede no dedo para fazer um controle mais rigoroso em casa, tá? Mas a gente tem que fazer uma prova a cada 3 meses, né? É como se fosse escola. A gente tem uma prova trimestral, né? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, para ver se a pessoa passa de ano. Então, a gente tem uma nota que chama hemoglobina glicada. Então, muitas vezes a gente tem usado nos exames de rotina hemoglobina glicada para ver se a pessoa tem diabetes ou se ela está com bom controle do diabetes ou se ela tem um risco de desenvolver diabetes, tá? Então, como é que essa nota funciona? Na escola, a gente tem que tirar mais de 7 para passar de ano, né? A nossa média tem que ser maior que 7. Já no diabetes, a hemoglobina glicada é uma nota do controle do diabetes, só que é o contrário, você tem que tirar menor que 7. Né? Se você tirar menor que 7, sua média for menor que 7, né, você vai passar de ano. Né? Isso significa o quê? Tem menos risco de complicações, menos risco de problema nos olhos, nos rins, no coração. Tá? Então, infelizmente, a maior parte das pessoas com diabetes no Brasil tem um índice de hemoglobina glicada muito maior que 7, mesmo tomando medicamento, mesmo tomando insulina. Esse é um grande desafio que nós médicos temos que enfrentar, mas a gente precisa então fazer esse tipo de divulgação para que mais pessoas entendam sobre diabetes e procurem ajuda. Tá? E quem tem pré-diabetes já tem uma hemoglobina glicada a partir de 5,7, né? 5,7 até 6,5 já indica um risco de pré-diabetes. Né? Mesmo que a pessoa tenha um nível de açúcar normal, significa que está tendo elevações de açúcar ao longo do dia que ela não está vendo em jejum. Tá? Então tem gente que tem açúcar quando está com diabetes muito leve, inicial, ou bem tratado, ou quando ainda não tem diabetes, tem alterações de açúcar em jejum, mas muitas vezes a alteração só aparece depois que ela se alimenta. Então a gente só vai enxergar essa variação quando fizer a média, que é essa tal hemoglobina glicada. Né? Então a gente não pode confiar só no nível de açúcar em jejum hoje em dia, né? Principalmente se a pessoa tem fatores de risco, né? Principalmente a obesidade. Né?
Deixa eu ver se tem algumas outras perguntas aqui que podem atender as dúvidas de todo mundo. Aqui eu não vou ter como gravar, né? Mas vocês podem, que eu não respondi, se vocês tiverem de dúvidas, vocês podem mandar por mensagem direta para mim, como comentário nas publicações que a gente fez, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço ao Instituto Barini por estar propiciando agregar tantos médicos, tantas áreas pela saúde integral da saúde da família de vocês. E fiquem bem, obrigado pela presença de todos e uma boa semana. Até breve.